Prece de elevação espiritual. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos envolva neste momento com luz, serenidade e proteção. Então respirem profundamente e acalmem a mente e permitam que a presença amorosa dos Espíritos da Luz toquem agora o nosso coração. Hoje, unimos as nossas vibrações à corrente luminosa que ampara a Terra, o mensageiro do amor que tantas vezes ensinou que nenhuma sombra resiste ao poder da prece. Prece sincera. Esta prece foi feita como um remédio espiritual para libertar, curar e harmonizar tanto o espírito que sofre quanto aquele que ora. Então prepare o seu ambiente com fé. A espiritualidade encontrará o caminho certo para alcançá-los. Agora, una-se em pensamento aos mentores do Cristo, aos anjos guardiões e às falanges luminosas que trabalham pela libertação das almas, dos espíritos. Sinta a presença deles, a energia que se aproxima, não julga, não condena, apenas acolhe e cura. Senhor, diante da tua infinita misericórdia, eu te peço, envolve com a tua luz todas as almas que ainda vagueiam nas trevas do ódio e do ressentimento e da incompreensão. Se algum espírito, por ignorância ou dor, ódio, estiver ligado a mim, que receba agora a vibração do teu amor curador, que ele saiba que não existe punição em teu reino, apenas recomeço e aprendizado. Se em vidas passadas plantei dor, que hoje eu possa colher o perdão. Se feri alguém, que o meu arrependimento sincero transforme a energia que nos une, que o laço do sofrimento se converta em fio de luz para que ambos possamos seguir em paz. Senhor, ensina-me a amar até aqueles que me magoaram, porque só o amor dissolve a sombra, liberta os espíritos que sofrem presos à dor e à revolta, para que possam sentir novamente o teu abraço de ternura. Ilumina também a mim, para que eu não retribua o mal com o mal, mas com compaixão e serenidade. Que toda a escuridão se dissolva na luz do teu Evangelho e que o meu lar se torne um ponto de paz e equilíbrio. Senhor Jesus, que as tuas legiões de espíritos e amor envolvam agora cada coração em sofrimento e que a tua palavra viva como uma ordem divina nas regiões da dor. Onde houver sombra, que se faça luz. Meu amigo, minha amiga, enquanto você ouve essas palavras, imagine uma luz dourada descendo sobre a sua cabeça, expandindo-se lentamente por todo o corpo. Essa luz é o reflexo do amor divino, dissolvendo miasmas, pensamentos sombrios e laços espirituais que já não servem mais ao seu progresso. Os obsessores não resistem a essa vibração porque ela carrega o mesmo padrão energético do próprio Cristo. A frequência do perdão ensinava que ninguém combate a sombra com armas da sombra. Por isso, esta meditação não afasta pela força, mas pela compreensão. Ela não ordena que o obsessor parta, convida-o inclusivamente a despertar, e nesse despertar ele reconhece que também é filho de Deus, digno de recomeço e de paz. Se neste instante o seu corpo arrepia, se uma emoção leve toca o seu peito ou uma calma profunda
se instala, é porque o plano espiritual está agindo, a corrente de amor já está em movimento, dissolvendo as energias densas e restabelecendo o equilíbrio do seu campo. Mantenha a mente firme na luz, perdoe o passado, abençoe o presente e confie no amparo que agora envolve. Nenhuma escuridão é eterna. Toda a sombra é apenas a ausência momentânea da luz e da fé. A oração que nasce da alma tem o poder de atravessar dimensões. Ela não é apenas um pedido, é um ato de criação vibracional. Cada palavra emitida com fé se transforma em luz viva, e essa luz percorre o caminho até encontrar o seu destino, que precisa ser iluminado. Quando você ora, o plano espiritual responde, e neste instante, forças que pareciam imutáveis começam a se dissolver em silêncio. A prece verdadeira não afasta obsessores pela imposição, mas os liberta pela compaixão. O espírito que persegue está preso ao mesmo sofrimento que tenta impor. Por trás de cada obsessor há um coração ferido, um passado de mágoas, de vínculos interrompidos. A oração não o combate, o educa. E essa é a grande diferença entre afastar e curar. Durante as orações de libertação, os benfeitores espirituais se aproximam com suavidade. Eles não chegam em ruídos ou espanto, mas em vibrações serenas, como ondas de perfume que limpam o ar. Suas mãos invisíveis aos olhos humanos atuam nos centros energéticos, desfazendo nódulos de dor, acalmando os pensamentos e conduzindo os espíritos em sofrimento para planos de refazimento. A oração sincera cria essa ponte luminosa entre dois mundos. Se o ambiente onde você vive tem sido pesado, se há desentendimentos constantes, sonos perturbados ou sensações de opressão invisível, saiba de uma coisa: nada disso é permanente. A luz da prece pode transformar qualquer atmosfera. Quando um lar se torna lugar de oração, ele se converte em pronto de socorro espiritual. Ali, os espíritos de luz encontram permissão para agir, purificando fluidos energéticos, harmonizando corações e despertando consciências que antes estavam adormecidas, na revolta. Por isso, antes de iniciar qualquer pedido, purifique o seu pensamento, evite orar com raiva, medo ou desespero. Os benfeitores espirituais ensinam que a vibração do amor é o idioma universal das esferas superiores. Quando você ora com calma, mesmo sem saber as palavras certas, a energia certa é transmitida. Eles compreendem o sentimento, não a forma. Durante a prece, imagine-se dentro de um feixe de luz dourada e branca. Essa luz penetra o coração e se expande pelo ar, alcançando todos os cantos, todos os seres, encarnados e desencarnados. Visualize as sombras se desfazendo como névoa diante do sol e uma paz serena, tomando o lugar do medo. Nesse momento, os obsessores sentem algo que há muito não sentiam: a vibração do perdão. A oração é o abraço que a alma oferece ao inimigo antes que ele entenda que não há mais guerra. E é exatamente isso que acontece
no plano invisível. Os espíritos endurecidos, ao sentirem essa energia de amor, perdem a força da vingança. E muitos choram porque há séculos ninguém os olhava com compaixão. A prece não os derrota, ela os reconduz ao caminho da consciência. Há espíritos que se aproximam não por maldade, mas por afinidade vibracional. Eles encontram ressonância em pensamentos negativos, emoções descontroladas, em culpas não resolvidas. Mas quando a mente se eleva em oração, essa frequência muda. O campo magnético pessoal se fortalece e o espírito obsessor simplesmente não consegue permanecer, não por expulsão, mas por diferença das vibrações. É como tentar respirar em outro clima. A energia densa não se sustenta na atmosfera da luz. Por isso, esta prece é uma forma de reeducação espiritual. Ela ensina o espírito a orar, o coração a perdoar e a mente a vibrar na frequência da paz. E quando você, meu amigo, minha amiga, mantém essa prática, ela começa a agir em profundidade, as dores antigas se dissolvem, a angústia perde força e a confiança se restabelece. A alma reencontra o seu eixo. Enquanto você ora, os espíritos de luz trabalham. Eles se movem como médicos do invisível, ajustando energias, reorganizando laços e pacificando consciências. O corpo físico responde a essa harmonia. O sono torna leve, as emoções se estabilizam e a saúde espiritual reflete no equilíbrio do corpo. Permaneça então em estado de prece contínua, não apenas quando o sofrimento apertar, mas também nos momentos de gratidão. A prece é eficaz quando é hábito, não quando é remédio de urgência. Crie o costume de conversar com Deus e com os seus mentores. Não peça apenas, agradeça, perdoe, abençoe. Essa vibração constante faz com que os espíritos de luz reconheçam a sua casa como um farol de paz e nenhum obsessor consegue permanecer onde a luz não se apaga. Senhor, que neste instante as tuas legiões de amor continuem o trabalho silencioso, iniciado por esta prece, que os mensageiros do bem penetrem os lares, as mentes e os corações, que agora se unem em pensamento, dissipando as formas sombrias criadas pela dor e pela incompreensão. Que a tua luz, ó Pai, deixa como bálsamo sobre todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, curando feridas antigas e devolvendo à alma o dom da esperança. Permite, Senhor, que esta oração siga adiante como um rio de energia luminosa que atravessa as camadas do invisível, alcançando irmãos que se perderam nas sombras do ódio e da culpa. Que cada palavra pronunciada com fé se converta em um raio de misericórdia, dissolvendo as correntes vibracionais que ainda ligam obsessores e obsidiados. Onde houver revolta, que haja paz. Onde houver ressentimentos, que floresça o perdão. Jesus amado, envia os teus anjos, trabalhadores da cura, para as casas onde reina o desespero, para os espíritos que vagam em sofrimento e para os corações que clamam por libertação, que eles sintam agora o toque do teu suave, tão grandioso amor.
como uma brisa serena que acalma o fogo da angústia e desperta a consciência adormecida. Que os espíritos de luz, sob a direção dos teus emissários, recolham os que ainda se demoram na escuridão e os conduzam aos hospitais da alma, onde encontrarão o repouso e o recomeço. Senhor Jesus, sabemos que nenhum obsessor é inimigo eterno, mas apenas um coração cansado que ainda não encontrou o caminho de volta à tua presença. Por isso, não os afasto, eu os entrego à tua misericórdia, que recebam o que também recebo, perdão, acolhimento e entendimento, que a chama do teu Evangelho os envolva até que toda a raiva se converta em luz e se em algum tempo fui eu quem gerou dor e desequilíbrio, aceito com humildade as lições do retorno, mas peço que a tua bondade me ensine a reparar com amor, para que, liberto de toda a culpa, eu possa servir em tua seara como um coração pacificado, espíritos de luz que trabalham em nome do Cristo. Tocai o meu lar e o lar daqueles que agora oram comigo. Purificai cada canto com o sopro divino, que as paredes absorvam a vibração do Evangelho e o ar se encha de serenidade e fé, que as sombras que porventura se escondem encontrem em nós não resistência, mas compreensão, e reconheçam que aqui só existe espaço para a luz. Se algum irmão em desespero ainda se prende a mim, que veja em meu coração um espelho da tua compaixão. Senhor, que perceba que não há mais rancor, que não há mais medo, que agora só há amor, e que sentindo essa vibração, ele aceite a tua mão estendida, permitindo que os mensageiros do bem o conduzam à paz que tanto busca. Pai de infinita ternura, eu te agradeço por permitir que a tua presença se manifeste através da oração. Sinto que os fluidos da cura se espalham neste instante, que o corpo relaxa, que a mente silencia e que o espírito se eleva. As energias densas que antes me envolviam já não têm poder. O amor as dissolveu e o perdão as desfez. Abençoa também, Senhor, aqueles que agora se unem a esta prece em silêncio, que as suas casas se tornem exemplos de luz e que as suas palavras sejam pontes de consolo e que as suas ações levem paz aos que ainda vivem em guerra interior. De cada lar iluminado por esta oração, se torne um farol para os viajadores do invisível, um abrigo para os espíritos aflitos que buscam consolo e um altar onde a tua presença possa permanecer. E quando esta prece cessar, no som que continue viva na vibração, seguindo como corrente de luz pelas dimensões do espírito, porque a tua energia não se limita ao tempo nem à distância. Ela se espalha, toca, restaura e transforma. Se algum obsessor ainda resiste, que sinta agora o abraço do teu amor e entenda que já não há motivo para o ódio, porque o perdão venceu. Que ele siga liberto, acompanhado por anjos e irmãos ou espíritos de luz, e que a minha alma, enfim, permaneça em paz, selada em tua presença, guardada na tua vontade, banhada pela tua infinita misericórdia.
ampara-nos, Senhor, até que toda a sombra se transforme em claridade e todo o espírito em sofrimento se lembre novamente do Teu nome. Senhor da vida, permite que esta prece chegue agora ao seu ponto mais profundo, onde a alma se entrega completamente ao Teu amor e o coração repousa em Tua presença. E a energia que desce do alto neste instante envolva cada espírito aqui reunido, visível ou invisível, banhando todos nós com o mesmo raio de misericórdia de cura, liberta e transforma. Que os benfeitores espirituais que nos assistem, servidores fiéis da Tua luz, se mantenham ao nosso lado, sustentando o campo vibracional desta corrente de amor, que os espíritos de luz que aqui trabalham possam concluir as suas tarefas silenciosas, libertando irmãos que há tanto tempo se demoravam no vale da dor e do arrependimento. Senhor, que neste instante a Tua claridade penetre as regiões mais densas da alma, dissolvendo todo o resquício de culpa, todo o pensamento de medo, toda a emoção aprisionada ao passado, que a Tua presença, doce e firme, traga a certeza de que o amor é a força que governa todas as dimensões. Jesus amado, que as Tuas mãos luminosas toquem cada mente aflita, acalmando os pensamentos que ainda se agitam, suavizando as lembranças que ferem e restaurando a fé daqueles que duvidaram do próprio merecimento. Mostra-nos, Senhor, que ninguém está abandonado, que mesmo o espírito mais perdido tem um caminho de volta à Tua casa. Neste momento, peço por todos os obsessores que ainda resistem à luz, que sejam agora envolvidos em círculos de compaixão e amparo, que as falanges do bem os acolham, que a dor se converta em arrependimento e o arrependimento em desejo de recomeço, que eles saibam que não há punição, apenas aprendizado, e que o perdão divino não impõe condições, apenas pede sinceridade. Se algum espírito que me acompanha ainda chora, que ouça estas palavras como um convite ao retorno. Vem, meu irmão, há um lugar de paz preparado para ti. Não estás esquecido. Deixa o peso que carregas, porque o amor de Deus é mais forte do que a tua culpa de paz. E assim, Senhor, selamos agora este trabalho de luz, que toda a energia liberada seja conduzida aos planos de tratamento espiritual, onde os médicos do invisível continuarão a cura que aqui começou. Que cada lágrima vertida nesta prece seja como semente de consolo e que cada coração tocado se torne também um canal de bênçãos. Pai de bondade, te agradecemos pelas forças invisíveis que atuaram neste momento, pelos mentores que nos sustentaram, pelos anjos que iluminaram o ambiente, pelas vibrações de paz que se espalharam para além das paredes do lar. Agradecemos também pelos espíritos libertos que agora seguem, amparados pelos mensageiros da tua misericórdia, que encontrem abrigo, descanso e o desejo sincero de servir ao bem. E, para nós que ficamos, pedimos serenidade para continuar vigilantes, que aprendamos a manter a luz acesa mesmo nas horas difíceis, que nenhuma mágoa nos visite sem ser transformada em aprendizado e que nenhum pensamento de medo encontre morada em nossa mente. Que a fé, Senhor, se torne hábito,
que a oração se torne respiração e que o amor seja um idioma constante do nosso espírito. Que os amigos da humanidade intercedam por nós, para que possamos seguir os seus exemplos de humildade, de entrega e de confiança, inabalável na providência divina. Que a tua presença espiritual continue guiando esta corrente de oração, inspirando-nos a servir sem esperar, a amar sem cobrar e a perdoar sem limites. E agora, Senhor, que a tua bênção final deixa sobre todos os que escutam esta prece, que o lar de cada um se torne um refúgio de paz, um posto de socorro espiritual, onde os anjos e os espíritos, servidores na seara, possam trabalhar, e cada coração que participou desta corrente sinta a leveza da libertação e que ao abrirem os olhos percebam que algo mudou, porque onde há luz, nenhuma sombra resiste. Em tua presença entregamos o passado, abençoamos o presente e confiamos no futuro. Que a tua vontade se cumpra em nós e através de nós, e que a tua paz permaneça viva em cada pensamento, palavras e ações. A luz está selada, a oração foi ouvida e a libertação foi concedida. Graças te damos, Senhor, Senhor da vida, por mais uma oportunidade de servir na tua seara de amor. Que o teu nome seja glorificado nas alturas e dentro de nós. Assim seja, assim é, graças a Deus. E agora, queridos irmãos e irmãs, que esta prece continue vibrando em cada coração que aqui chegou em busca de paz. Se você sentiu a presença do bem, se as palavras tocaram a sua alma e trouxeram alívio ao seu espírito, saiba que isso não foi ao acaso. Foi o chamado da luz, os conduzindo de volta ao caminho da fé. Permaneça nesta sintonia, leve esta vibração para o seu dia, para o seu lar, para as pessoas que você ama, e se desejar continuar recebendo mensagens, preces e ensinamentos que fortalecem o espírito e protegem a alma e confiança, eu estou em paz e a luz de Deus permanece comigo. Uma vibração de cura que ecoa além das telas, atingindo planos de outras dimensões, onde a nossa fé continua trabalhando em silêncio. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos da luz nos amparem e que o nosso lar permaneça cercado por esta energia de amor, proteção e serenidade. Muita paz, muita luz, e que Deus nos envolva sempre. Graças a Deus.